Eu tenho um objetivo e vou dizer qual é. Esta não será uma pregação indutiva. Eu intitulei esta mensagem como O Papa e o Presidente. E o ponto principal que quero transmitir a todos vocês hoje é o seguinte: o que começou com uma vigília de sábado à noite, ou melhor, não digo sábado, mas no fim de semana, em Roma, acabou se transformando num confronto entre, provavelmente, as duas pessoas mais poderosas da face da Terra. E a minha tese principal hoje é: há agora uma mudança colossal de paradigma no grau de respeitabilidade e influência do Papa, porque ele acabou de enfrentar a pessoa mais poderosa, alguém que muitos dentro do próprio partido político não têm coragem de enfrentar. E ainda assim, muitos conseguem perceber que existe um problema. Então, à medida que avançamos, estou sugerindo que o que vocês estão vendo é um grande passo no processo de cura da ferida. Então, vamos percorrer essa jornada. O grande conflito, ela diz: o nosso povo tem sido considerado insignificante demais para merecer atenção, mas uma mudança virá. O mundo cristão está agora realizando movimentos que inevitavelmente trarão o povo que guarda os mandamentos de Deus à evidência. Os poderes legislativos estarão contra o povo que guarda os mandamentos de Deus. Toda a alma será provada. Agora ouçam. Jesus nunca dá um teste para o qual ele não tenha planejado e providenciado meios para que você passe, amém? E a última coisa que quero fazer ao mostrar que as dores de parto estão se intensificando à medida que nos aproximamos do fim, é deixar alguém com medo. Agora, se a nossa vida é muito nominal, ou até apenas mais ou menos nominal, pense bem, quando eu saio para comer, eu não quero um restaurante mais ou menos, certo? Quando levo o meu carro para consertar, eu não quero um mecânico mais ou menos. E quando eu preciso ver um médico, eu definitivamente não quero um médico mais ou menos. Nós não fomos chamados para ser um povo nominal. E o mundo já nos ultrapassou ao nos convidar para um relacionamento de amor com as chamadas bênçãos, que às vezes até parecem ser bênçãos. Muitos sorriam ou não acreditaram em nós quando dissemos 20 ou 30 anos atrás que o domingo seria promovido em todo o mundo e que uma lei seria criada para impor sua observância e forçar a consciência. Agora vemos isso se cumprindo. Tudo o que Deus disse sobre o futuro certamente acontecerá. Nenhuma única coisa falhará de tudo que foi anunciado. Agora, se você olhar a referência, verá que isso é da década de 1880. E isso foi o período que antecedeu a emenda Blair e o projeto de lei Blair. Passamos por verdadeiras tensões relacionadas à lei dominical nos anos 1880. Houve adventistas presos e multados e, claro, graças ao ministério do Espírito Santo através de A.T. Jones e outros, isso não chegou ao seu cumprimento total. O protestantismo está agora estendendo a mão através do abismo para apertar as mãos com o papado e uma confederação está sendo formada para pisotear o sábado do quarto mandamento. E o homem do pecado, que sob a instigação de Satanás instituiu o falso sábado, sua criação, o papado, será exaltado para tomar o lugar de Deus. Então, confederações estão sendo formadas, e isso é algo que precisamos estar atentos. A palavra de Deus deu uma advertência sobre o perigo iminente. Que isso seja ouvido. O mundo protestante aprenderá quais são realmente os propósitos de Roma, mas somente quando for tarde demais para escapar da armadilha. Ok? Que seja ignorado. Ela está silenciosamente crescendo em poder, suas doutrinas estão exercendo influência nos parlamentos, nas igrejas e no coração dos homens. Agora eu quero que percebam algo. Que isso seja ignorado e as pessoas só vão entender quando já for tarde demais, quando já estiverem presas na armadilha. Agora, hoje em dia, não lidamos muito com armadilhas e laços e talvez seja até melhor assim. Mas quando você é pego em algo, sair é muito mais difícil. Ter evitado a armadilha desde o início teria sido melhor. Mas eu vou além disso, especialmente para qualquer pessoa chamada ao ministério do evangelismo público, e provavelmente são mais do que imaginam. E é o seguinte: seria melhor que fôssemos criticados agora por pessoas que acham que estamos pregando contra a igreja medieval, contra a igreja católica romana. Seria melhor sermos mal interpretados agora, mas que a ideia fique na mente de alguém. Haverá um confronto entre a lei de Deus e a lei dos homens, estabelecida em uma falsa igreja envolvendo o sábado. Seria melhor que as pessoas nos rejeitassem agora e dissessem: como você ousa dizer algo que pode ser interpretado como anticatólico? Do que chegarem ao fim dos tempos sem entender o que está acontecendo. Ela já nos disse antes. Eles riram de mim há 30 anos, quando eu disse que a controvérsia entre o sábado e o domingo chegaria ao clímax. Bem, isso aconteceu na década de 1880.
Desde meados do século XIX, estudantes de profecia dos Estados Unidos têm apresentado esse testemunho ao mundo, e nos acontecimentos que agora estão se desenrolando, vemos um rápido avanço rumo ao cumprimento dessa previsão. Em outras palavras, ela disse que o confronto sobre o sábado viria e veio, mas não chegou a se consolidar numa emenda constitucional, nem em uma imposição legal bem-sucedida que restringisse a liberdade de consciência das pessoas. Será declarado que os homens estão ofendendo a Deus ao violarem o domingo como sábado e que esse pecado trouxe calamidades que não cessarão até que a observância do domingo seja rigorosamente imposta. Agora, eu vou pausar um pouco nesse ponto. Eu vou percorrer vários aspectos desse argumento e contra-argumento entre o presidente e o Papa. E um dos pontos que vou desenvolver mais adiante, mas já antecipo agora, é o seguinte: em muitos dos comentários contra o presidente, ou pelo menos em parte deles, fala-se de sua inclinação natural ao orgulho, à arrogância e ao foco em si mesmo. Mas aqui está o ponto. Se algo terrível acontecesse, por exemplo, no Irã, se uma série colossal de acontecimentos negativos atingisse esse país e o levasse ao colapso, quem seria a última voz a permanecer de pé em relação a Deus e à moralidade? E então teríamos o tipo de cenário, o tipo de efeito dominó, em que as pessoas diriam: é hora de voltar para Deus. E é para lá que estamos caminhando. Corrupção política destruindo o amor à justiça e o respeito pela verdade. E mesmo na América livre, governantes e legisladores, para garantir o favor público, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. Agora, não passe rápido por isso. Isso vai se tornar um movimento cultural. Haverá legisladores que se levantarão, advogados que se levantarão, pregadores que se levantarão, políticos que se levantarão e dirão: espere um pouco, espere. Mas o texto diz que eles acabarão cedendo à pressão popular. As pessoas são volúveis. Se você não acha que as pessoas são volúveis até o final desta mensagem, você precisa entender isso. Somos seres emocionais e as pessoas agem mais com base nas emoções do que em qualquer outra coisa. E vemos uma sociedade em regressão que deseja segurança. E quando a segurança é retirada, ela buscará o caminho mais rápido para recuperá-la. Pode parecer que o governo americano seja imprimindo dinheiro ou exercendo o poder militar, consegue produzir essa segurança. Mas quando tudo isso desaparecer, a única coisa que restará será Deus. E será a voz mais poderosa, supostamente em nome de Deus, que permanecerá em pé. A liberdade de consciência que custou tão grande sacrifício, como acabamos de lembrar, deixará de ser respeitada. Tornar-se-á irrelevante, não importará mais. Quantos já ouviram falar do ato patriótico? Quantos lembram quando era possível ir até o portão do aeroporto com um familiar? Nós perdemos muitas liberdades que nunca voltaram. E quase ninguém percebe isso. Quando o protestantismo estender a mão através do abismo para segurar a mão do poder romano, quando ultrapassar o abismo para dar as mãos ao espiritismo, e quando sob a influência dessa tríplice união... Aliás, amigos, quando eu era criança, o espiritismo não estava em todo lugar, mas agora é impossível evitar. Seus filhos estão sendo influenciados. Você assistiu o Rei Leão, o que espero que não tenha feito. Vê Simba, ou seja lá quem for, nem lembro mais. Sempre há alguém do outro lado oferecendo algum tipo de sabedoria. E isso aparece em praticamente todos os programas, especialmente os policiais. Romanismo, protestantismo e espiritismo. Estão surgindo juntos ou não? Sim, estão. Quando, sob a influência dessa tríplice união, nosso país repudiar todos os princípios de sua Constituição, como governo protestante e republicano, aí estão os dois chifres do poder semelhante ao corneiro, e fizer provisão para a propagação de falsidades papais e enganos, então saberemos que chegou o tempo da atuação extraordinária de Satanás e que o fim está próximo. O povo de Deus será então lançado naquelas cenas de aflição e angústia que os profetas descreveram como o tempo da angústia de Jacó. Esse é o nosso tempo de angústia. Alguém lembra de como foi para Jacó? Ele estava com medo, achava que ia morrer, e tinha todos os motivos para acreditar nisso. Havia 400 homens vindo com seu irmão, e não era para uma festa. Eles estavam armados, e o dia da vingança parecia ter chegado. Ele atravessou o vale de Jaboque depois de dividir sua família em 2 grupos. E ali, enquanto se ajoelhava para orar, alguém o agarrou no meio da noite. Ele pensou que o dia do juízo havia chegado algumas horas mais cedo. Ele lutou durante a noite,
clamando, resistindo à mão que o segurava, sem perceber que aquela mão estava ali para ajudá-lo. Mas quando finalmente entendeu que era Deus, ele se agarrou com todas as forças e disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Agora ouçam, amigos. Podemos pregar sobre tudo o que está dando errado neste mundo, apontando para algo ainda pior que está por vir. E isso pode fazer com que vocês saiam daqui hoje mais dominados pelo medo e pela insegurança do que quando entraram. Mas Deus está chamando a todos nós a começar o dia dizendo: não te deixarei ir se não me abençoares. O problema é que muita gente está ocupada demais, quer atalhos, quer entender tudo, ver cada passo, cada detalhe do caminho. Mas eu apelo a vocês, meus irmãos, tenham um espírito nobre, uma vida bem priorizada e aprendam a confiar cada vez mais em Jesus. E, aliás, a forma mais fácil de aprender a confiar em Jesus é com o seu dinheiro. Mas também com o seu tempo, porque a ordem é clara: busquem primeiro o reino de Deus. O nosso tempo de angústia será diferente do mundo. À medida que o fim se aproxima, haverá uma manifestação externa cada vez maior de poderes pagãos. Alguns talvez não leiam isso há tempos. Divindades pagãs manifestarão sinais de poder e se apresentarão diante das cidades do mundo, e isso já começou a se cumprir. Eu gostaria de saber exatamente ao que ela se referia, mas você precisa colocar seus óculos espirituais e treinar seus olhos para enxergar a verdade, porque virão manifestações tão físicas, tão visíveis, que ver será mais do que crer. Vai arrastar o mundo inteiro para um sistema de crenças. Nós fomos treinados a confiar no método empírico, medir, provar, e isso será provável porque anjos falsos farão descer fogo do céu. Eu prometi ao irmão Jonathan que não falaria muito sobre isso, é o tema dele depois do almoço, mas isso aqui me foi enviado na semana passada. Um relatório de 13 de abril, a Comissão de Liberdade Religiosa realizou uma audiência final sobre o passado, presente e futuro da liberdade religiosa na América, e eles estão deliberando. E eu vou me demorar um pouco aqui. Na verdade, o que parece acima da imagem entra nos próximos pontos. A audiência final da comissão do presidente Trump trouxe testemunhos fortes, afirmando que pessoas religiosas estão sob ataque da esquerda secular. Eu quero que prestem atenção em como isso é apresentado, porque o próximo ponto é o outro golpe, o gancho de esquerda do inimigo preparando o cenário. Dan Patrick, o presidente da comissão, disse: é hora de corrigir o registro. Não existe separação entre igreja e Estado na Constituição. Por muito tempo, a esquerda anti-Deus usou essa expressão para suprimir pessoas de fé. Aqui existe uma meia-verdade e uma mentira enorme. Sim, essa ideia foi usada como arma nas últimas gerações, mas muito antes disso, pessoas religiosas já entendiam o perigo de unir poder civil e religioso para controlar a consciência. Eu só quero que vocês saibam que isso foi dito semana passada, no começo da semana passada. Não existe separação. Essas palavras realmente não estão na Constituição. E isso ainda será explicado. As chaves desse sangue. Esse livro aqui é antigo. Se você ler os comentários de seus detratores, eles dirão que não há uma nota de rodapé. E às vezes você não sabe se Martin está escrevendo como um ficcionista sensacionalista ou como alguém revelando bastidores reais. Ele era jesuíta, professor, alguém de alto nível. Aqui está ele. Aqui, eu acho que perdemos a imagem. Na verdade, não está na ordem correta e isso acaba gerando problemas para mim. Certo, aqui o vemos já mais velho, ele morreu em 1999 e o seu livro foi publicado em 1990. E veja como o livro começa na página 59. Aqui diz: em 14 de outubro de 1978, uma nova era começou para a Igreja Católica Romana e seus quase 1 bilhão de fiéis no mundo. Hoje são cerca de 1,4 bilhão. Com isso, abriu-se o primeiro ato de uma competição global que encerraria 1000 anos de história, como se uma guerra nuclear tivesse ocorrido. Um drama que não deixaria regiões, nações ou indivíduos como antes. Um drama que já está em andamento.
O livro causou grande impacto. Eu não estou dizendo que seja a melhor leitura, mas serve como referência, vindo de um teólogo católico, um jesuíta, de que há uma disputa global em curso para determinar quem influenciará o mundo no fim dos tempos. O subtítulo, A Luta pelo Domínio Mundial entre o Papa João Paulo II, Mikhail Gorbachev e o Ocidente Secular, mas sabemos que um deles já saiu de cena. E sabemos também que por volta de fevereiro, dependendo da referência histórica, houve a deposição do Papa Pio VI. Sabemos que em fevereiro de 1929 o Tratado de Latrão foi assinado por várias razões, não apenas porque o Papa havia sido removido, mas também por questões internas da política italiana. Houve uma reunião em Roma em um dia cinzento e chuvoso. O tratado foi assinado por Gasperi e Mussolini. Foi algo enorme, ganhou manchetes nos principais jornais dos Estados Unidos e amplamente usado em seminários proféticos ao redor do mundo. Sabemos também que quando esse homem se tornou presidente, ele declarou publicamente que não receberia orientações do Vaticano. Sabemos que esse homem estabeleceu o primeiro embaixador dos Estados Unidos junto ao Vaticano em 10 de janeiro de 1984. O nome dele era William Wilson, o embaixador americano junto ao Vaticano. O New York Times destacou que o estabelecimento de relações diplomáticas completas com o Vaticano só foi possível porque o Congresso, no ano anterior, removeu uma proibição que existia desde 1867, ou seja, havia uma legislação dos anos 1860 que impedia esse tipo de relação. Essa proibição original surgiu de um forte sentimento anticatólico na época, ligado também às tensões da unificação italiana, o que levou à retirada do representante americano do Vaticano, Rufus King. E aqui está o ponto que eu quero que vocês vejam. Esse sentimento anticatólico foi uma realidade marcante nos primeiros 200 anos da história da nação. E isso não é surpresa. Culturalmente, era uma nação protestante, não por lei, mas por origem. E isso veio da experiência de opressão religiosa nos países antigos. Mas entendam, por muitos anos houve um forte sentimento anticatólico. E o que eu estou mostrando a vocês é o processo de cura da ferida mortal. Aqui está uma carta dirigida ao embaixador William Wilson. Ela diz: o Senhor apontou corretamente que, em muitos aspectos, os princípios sobre os quais sua república foi fundada se aproximam dos princípios da Santa Sé. E isso é uma afirmação interessante e discutível. Fala-se de valores religiosos, humanos e princípios morais. Reconhecer a Deus e defender a dignidade humana e a vida são, sem dúvida, parte importante da herança nacional. Nesse ponto, não há discordância. Alguns se lembram de uma matéria da revista Time mostrando como Reagan e o Papa cooperaram para apoiar o movimento Solidariedade na Polônia e acelerar a queda do comunismo. Talvez aqui já possamos ver aqueles 3 atores mencionados por Malachi Martin. Mas veja esse outro momento. Quando os Estados Unidos iniciaram uma guerra bastante impopular, o Papa João Paulo II, mais disposto a confrontar líderes americanos, enviou um representante ao presidente. E isso gerou um pouco de diplomacia pública do Vaticano durante a Guerra do Iraque. Na quarta-feira de cinza de 2003, um emissário do Vaticano foi à Casa Branca entregar uma carta do Papa ao presidente George W. Bush. O presidente colocou a carta de lado e iniciou um debate direto e até tenso com o cardeal enviado, discutindo os planos de guerra contra o Iraque. Aí estão eles no encontro. E em certo momento, quando Bush dominava a conversa, o emissário disse: eu não vim aqui apenas para ouvir. Isso soa até um pouco audacioso, mas também para pedir que você ouça. Depois da reunião, o cardeal declarou que a guerra seria injusta e ilegal por não ter a aprovação das Nações Unidas. Agora, aqui entramos num ponto importante. Começa a surgir uma resistência maior à hegemonia, à liderança incontestada dos Estados Unidos. O papado começa a pressionar mais. A ferida está sendo curada, mas a relação também está sendo testada. Mesmo com toda a influência do Papa tentando impedir a guerra, a reação entre os católicos foi fria. E por que isso importa? Porque hoje a reação entre católicos e protestantes não está fria. Você percebe isso? O que João Paulo II não conseguiu fazer naquela época mostra seus limites.
Ele podia exercer influência, mas não tinha ainda alcançado o auge do poder moral e político global. João Paulo II estava limitado, e parte disso se devia ao contexto. A economia americana estava forte, as pessoas estavam confortáveis em suas vidas, pouco inclinadas a se envolver nessas questões. Mesmo com críticas ao presidente, o ambiente geral não favorecia uma grande mudança. O ponto é este: quando a recepção pública é fria, isso limita o alcance, a liberdade e o poder do Papa. No início da guerra, 3 semanas após aquela reunião, o arcebispo Edwin O'Brien, responsável pelos serviços militares dos Estados Unidos, escreveu aos católicos nas Forças Armadas: dada a complexidade dos fatores envolvidos, muitos dos quais permanecem confidenciais, é apropriado que os militares confiem na integridade da liderança e em seus julgamentos e cumpram seus deveres com consciência tranquila. O que eu estou mostrando é que o papado acompanhou os Estados Unidos. Eles tentaram impedir Bush, mas, no fim, não houve um grande confronto direto entre Bush e João Paulo II. A reação pública foi morna e simplesmente aconteceu. Os bispos católicos dos Estados Unidos emitiram uma carta instando Bush a recuar da iminência da guerra, mas ela recebeu pouca atenção. Possivelmente porque sua credibilidade moral foi abalada pelo escândalo de abuso sexual clerical, mas também porque a maioria dos bispos não se manifestou sobre a guerra em suas dioceses. Eu vou mostrar a vocês uma imagem daqui a pouco. Alguém assistiu aos 60 Minutos no último domingo? Eu acho que 2 semanas atrás, onde havia 3 bispos falando sobre determinadas coisas. Na diocese do Brooklyn, onde eu moro, o jornal da diocese publicou tantas colunas contestando a posição de João Paulo sobre a guerra que eu escrevi uma em defesa do Papa. Na época, pareceu algo estranho ter que defender um Papa da cobertura de um jornal diocesano. Sim, eu diria que isso é estranho. O que eu estou tentando mostrar é que a cultura está mudando. Avançando um pouco mais, vemos John Boehner, presidente da Câmara, convidando o Papa Francisco para um convite histórico e sem precedentes para falar aos Estados Unidos. E há poucos dias, na Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIV realizou o culto de oração. E nesse momento de oração, ele disse algumas coisas. A causa imediata da reação de Trump, alguns de vocês viram a postagem no Truth Social, foi aparentemente uma vigília de paz no sábado com o Papa, realizada na Basílica de São Pedro, em Roma, durante a qual Leão, o primeiro Papa nascido nos Estados Unidos, não vamos simplesmente pular isso. Ele orou por um reino de dignidade, compreensão e perdão para servir como um baluarte contra essa ilusão de onipotência que nos cerca e que está se tornando cada vez mais imprevisível e agressiva. Você acha que alguém entendeu a mensagem? Eu acho que sim. Embora o Papa não tenha mencionado Trump pelo nome, sua referência às ilusões de onipotência pode ser vista como uma repreensão clara à arrogância do presidente e à decisão de iniciar uma guerra sem uma explicação real ao público e sem um fim definido à vista. Parece-me que esse tipo de diálogo deveria acontecer dentro do próprio país, mas como todos acompanham a política americana, não se enganem, eu estive na Austrália e na Nova Zelândia há um mês. E acho que algumas pessoas lá sabem mais sobre nosso sistema político do que muitos alunos estão aprendendo nas escolas públicas. Aqui estão os 3 bispos: Joseph Tobin, de Newark, Robert McElroy, de Washington, e Blasi J. Kupich, de Chicago, no programa 60 Minutos. Temos o Papa, no dia 11, com sua oração e sua advertência sobre agir como se fosse onipotente e de forma agressiva. Esses homens aparecem e, no decorrer disso, surge uma resposta do presidente e não é nada amigável. Parece que essa combinação de eventos leva o presidente dos Estados Unidos a dizer que o Papa Leão é fraco no combate ao crime e péssimo em política externa. Ele fala sobre medo da administração Trump. Não vou gastar muito tempo lendo tudo. Mas algo me chamou a atenção em um dos comentários que eu li. Esses ataques também ecoam antigos temores sobre o Vaticano como um rival silencioso ao poder americano. Agora, jornalistas seculares estão prestando atenção. Eles conhecem a história desse país. E talvez Malachi Martin não estivesse tão distante da realidade. Talvez a autora do Grande Conflito também não estivesse tão equivocada quando alguns pensaram. Riram dela no início da década de 1850, quando ela disse: está chegando um tempo. E aí está, amigos. E então tivemos aquela imagem a que realmente fez todos ultrapassarem o limite. Agora, estou aqui para dizer a vocês, se vocês acreditarem no que está circulando por aí, essa imagem de Donald Trump, que muitos interpretaram como
uma espécie de representação dele mesmo, à semelhança de Jesus Cristo. E, aliás, sua conselheira religiosa, Paula, qual mesmo o sobrenome? White? Um dos artigos que li mencionava que ela estava ao lado dele, não sei se foi naquele evento de Páscoa na Casa Branca ou algo assim, e que, de certa forma, via o Papa quase como uma figura semelhante a Cristo. Essa imagem foi o ponto decisivo. Aparentemente criada para desafiar o Papa, acabou ofendendo não apenas católicos, mas cristãos de modo geral. Retratar a si mesmo como Jesus foi visto como uma clara profanação do sagrado. Até mesmo apoiadores religiosos de Trump recorreram para expressar seu sentimento de traição. Agora, eu quero mostrar a vocês como o clima político pode mudar rapidamente. Agora, estou dizendo que já houve uma grande mudança de paradigma no cenário político americano? Não. Mas estou dizendo isso para o futuro, quando vozes morais tiverem peso. Acabamos de presenciar uma grande redefinição de onde está a autoridade moral no mundo. E vejamos agora o que algumas pessoas disseram. Doug Wilson, o pastor calvinista que tem entre seus seguidores o secretário de defesa Pete Hegseth, prontamente chamou a imagem de blasfêmia. Essa é uma palavra que aparece em muitos lugares. Trump provavelmente não conseguiu prever o quão profundamente ofensivas suas publicações seriam para os fiéis cristãos, especialmente os católicos, mas os líderes da Igreja Católica nos Estados Unidos, inclusive aqueles que o apoiaram fielmente, perceberam imediatamente que o presidente havia ultrapassado um limite. Um membro da Comissão de Liberdade Religiosa de Trump, o bispo Robert Barron, chamou a postagem de totalmente inapropriada e desrespeitosa e afirmou que o presidente deve um pedido de desculpas ao Papa. Uau! Esse tipo de situação no passado seria tratado com tom diplomático, em conversas nos bastidores, mas em 2026 não só as pessoas começaram a citar nomes diretamente. Uma coisa é quando Francisco fazia comentários mais indiretos, como ao dizer que devemos construir pontes, não muros, enquanto se construía um muro na fronteira com o México. Aquilo ainda era velado, mas entendam isso, as luvas foram retiradas. E se há algo que vocês precisam levar desta mensagem é o seguinte: por alguma razão, dentro do grande movimento profético, passamos de uma dinâmica mais indireta para algo muito mais aberto. Agora temos um Papa com perfil direto, quase à moda de Chicago, que diz publicamente, até mesmo dentro de um avião, não tenho medo da administração Trump. Uau! É uma imagem que muitos críticos, inclusive alguns que o apoiavam, como os Cavaleiros Templários, classificaram como blasfêmia. Trump depois apagou a publicação e afirmou que pensava nela como um médico, o que não faz muito sentido. Eu não conheço muitos médicos com mãos brilhando, e isso veio da CNN. Claro que muitas dessas fontes que estou citando têm inclinação à esquerda e são contrárias a Trump, eu entendo isso, mas eu estou aqui para destacar o sentimento de traição diante do que aconteceu. E, sinceramente, qualquer pessoa honesta precisa reconhecer. Luz saindo das mãos de alguém vestido de branco. Dizer depois que parecia um médico não se sustenta. Ele recuou e tentou justificar, mas isso não corresponde ao que foi visto. Agora, se vocês são partidários na política, isso pode incomodar. Mas quem me apresentou aqui e falou antes destacou que pregadores precisam falar a verdade. Então, deixem de lado a identidade partidária por um momento, se desprendam disso e vamos simplesmente ser honestos, porque o que eu percebo é que dá para conversar tanto com a esquerda quanto com a direita, desde que se fale com honestidade sobre ambas. Ok? A mensagem da igreja, a minha mensagem, a mensagem do evangelho é bem-aventurados os pacificadores. Eu não vejo meu papel como político ou como alguém fazendo política, e o Papa Leão afirmou que a mensagem do evangelho não deve ser usada de forma indevida, como alguns estão fazendo. Agora vejam, eu assisti a um vídeo, não sei quem me enviou, da oração do Pai Nosso sendo feita dentro de um departamento militar. Eu acho que era conduzida por Pete Hegseth. E o que estamos vendo é uma fusão clara entre o religioso, o político e o militar neste momento. Eu vou pular algumas partes. Este ponto basicamente mostra que até políticos italianos que antes apoiavam Trump agora já não apoiam mais. Em uma de suas cartas mais duras, o Papa Leão disse que qualquer pessoa honesta reconhece que Deus não ouve as orações daqueles que promovem a guerra, mas as rejeita. O Trump, por sua vez, chegou a dizer que teve papel na ascensão do atual Papa.
Acho que podemos pular algumas dessas aqui. Depois reforçou sua posição na segunda-feira e disse que não pediria desculpas, então vemos o vice-presidente tentando conter os danos. Alguém aqui acompanhou isso? Ele está sendo criticado por todos os lados e, sinceramente, parte do que ele disse tem fundamento. Papa James David Vance I, houve até um artigo na revista The Atlantic. O texto lembra que o cristianismo primitivo desenvolveu o que se conhece como a teoria da guerra justa, um conjunto de ideias que serve de base para grande parte do direito internacional americano sobre quando uma nação pode entrar em guerra e como deve agir em combate. Um dos mais importantes desses pensadores foi Santo Agostinho. Poderíamos dedicar um breve momento a Santo Agostinho? Houve algum religioso famoso nos últimos 500 anos que pertencesse à ordem agostiniana? Eu acredito que o nome dele era Martinho Lutero. Agora temos o primeiro Papa, que é da mesma ordem. E houve pessoas que desenvolveram pensamento teológico e reposicionamento histórico no que chamamos de Contra-Reforma. Eu me pergunto se a resposta à reforma não poderia estar sendo conduzida novamente pela ordem agostiniana, assim como a própria reforma foi iniciada por um monge vindo dessa mesma ordem. Tudo isso está ligado ao momento em que J.D. Vance sugere que alguns que empunham a espada estariam cumprindo a vontade de Deus. Ele fez referência à Segunda Guerra Mundial e à libertação dos aliados europeus. Mas o ponto é, não deveríamos dar lições ao primeiro Papa agostiniano sobre a teoria da guerra justa, porque foi justamente um agostiniano que desenvolveu essa teologia. Há algo interessante aqui. Um bispo escreveu: quando o Papa Leão XIV fala como Supremo Pastor da Igreja Universal, ele não está apenas oferecendo opiniões teológicas, ele está pregando o Evangelho e exercendo seu ministério como vigário de Cristo. Agora entramos no campo teológico. E isso nos leva a uma questão importante: Jesus deixou ou não um vigário em seu lugar? Mas isso não é o foco de hoje. Em um voo com jornalistas ao redor, o Papa caminhava pelos corredores conversando com eles e, entre as coisas que disse, ele afirmou: eu não tenho medo de Trump, e continuaria pregando o Evangelho. Sinceramente, isso não soa muito diplomático para mim. Para mim, soa mais como uma postura estratégica. Uma matéria do MSN dizia: o Papa Leão vira o jogo contra Trump ao mobilizar católicos contra o presidente. E não são apenas os católicos. Cerca de 1 em cada 5 americanos é católico, mas muitos outros também se sentiram ofendidos com o que aconteceu. O ponto que quero destacar é este: o ambiente secular já não tem receio de adotar a ideia apresentada por Malachi Martin de diferentes forças disputando a palavra final sobre a direção moral do mundo. Achei interessante o que a revista jesuíta americana de cultura e fé publicou. Isso foi num podcast que tinha cerca de 32 mil visualizações. Quando eu vi, eu quero destacar alguns comentários. Uma comentarista chamada Colleen disse sobre o que aconteceu entre o presidente e o Papa. Isso me surpreendeu, porque normalmente em situações assim, e considerando paralelos com o passado, a resposta do Vaticano ou do Papa seria algo como "não li" ou "não tenho nada a dizer". Mas Leão respondeu de forma direta. Ele chegou até a mencionar o nome de Trump, o que, como já foi dito, é incomum. Bem, isso é engraçado porque eu estava conversando agora mesmo com Christopher Lamb, que escreveu um livro sobre o Papa americano chamado Esperança Americana. E ele estava dizendo que essa é a frase que Trump acertou. A que ela se refere quando diz que Trump reafirmou que Leão está no papado neste momento. Ele acredita que o cardeal Francis George de Chicago disse: nunca haverá um Papa americano até que os Estados Unidos entrem em declínio político. Bastante significativo. Já viram esse livro? Papa Leão XIV e o que ele representa para a igreja e para o mundo. E, de fato, estamos começando a descobrir isso. Colleen ainda menciona que concorda com a análise de David Gibson, publicada no New York Times, onde ele afirma que Leão não está buscando confronto direto com Trump. Na verdade, Leão disse a mesma coisa no avião esta manhã, mas ele está olhando além de Trump. Agora, eu quero que vocês pensem nisso por um momento. Nós cremos que Jesus está voltando em breve, cremos que essas mudanças na política e na cultura fazem parte disso.
Mas o que quero que vocês entendam é o seguinte: quer as coisas aconteçam rapidamente, quer levem um pouco mais de tempo, vocês precisam saber que o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-presidente J.D. Vance, que recentemente se tornou católico e está escrevendo um livro sobre isso, que será lançado em breve, foram os dois homens que foram se encontrar com o Papa. O Papa recusou participar do Conselho de Paz do presidente Trump e ele está se posicionando como alguém que não depende da América. Ele está se colocando em contraste com algumas das coisas que estão acontecendo, especialmente no campo político. O editor-chefe jesuíta da revista American Magazine disse: "Fiquei pasmo." Referindo-se a esse conflito, ele acrescenta que, mesmo considerando quantas normas e protocolos Trump já ignorou, prestem atenção nisso, ele jamais imaginou ver algo assim. Certamente não estava no meu bingo ver o presidente Trump publicar um texto atacando o Papa. Ou seja, como Colin disse, estamos em território desconhecido ao lidar com um ataque desse tipo. E aqui voltamos ao ponto central. Esses dois antigos rivais irão se unir novamente? Sim, irão. As ilusões do espiritismo, a chamada voz moral da Igreja Católica e o poder de uma nação protestante com força militar para impor sua vontade. Tudo isso se unirá. Agora pode não parecer assim. O que está acontecendo no momento é uma disputa sobre quem terá a voz moral final. Será que em um mundo preocupado com aquecimento global, caos sistêmico, incerteza econômica e escalada de guerras, as pessoas deixarão de se encantar com os sonhos secularizados e capitalistas de uma geração passada? Se for o Ocidente secular, Mikhail Gorbachev e o Papa, talvez o secularismo já não tenha mais o mesmo domínio. Vocês já observaram as novas tendências geracionais? Muitos jovens não querem mais fazer parte dessa corrida materialista. Eles veem isso como algo imoral, preferem ganhar menos, mas trabalhar com propósito, com significado. É bem possível que o Papa esteja lendo o clima natural e entenda que está em posição de influenciar a forma como o poder político global funciona. E lembrem-se, o poder político global é resultado direto de como as pessoas pensam. Eu tinha um livro na minha mesa por anos, algo como Engenharia da Mudança. Ele mostrava como ativistas de direitos LGBT trabalharam por décadas para mudar a percepção pública sobre homossexualidade e identidade de gênero nos Estados Unidos. Primeiro mudaram a mentalidade das pessoas, depois as leis mudaram, e então os juízes passaram a decidir de forma diferente. E o que está acontecendo agora é semelhante a uma mudança na mente coletiva global. Todo esse caos, como Ellen White descreve ao falar da Revolução Francesa, está impactando profundamente o coração e a mente das pessoas. E há um elemento que pode ser decisivo: o colapso econômico. Será que o materialismo e o consumismo estão perdendo força? Será que uma nova geração está surgindo, buscando segurança e significado e não apenas aquisição? Em outras palavras, será que chegou o momento para que o chamado líder moral do mundo se projete com força no cenário global? Pensem nisso. E que contraste mais forte poderia existir do que um presidente que parece definir moralidade conforme sua própria conveniência e um líder religioso firme com discurso direto que dedicou sua vida aos pobres? Será possível que o próximo grande protagonista político seja justamente alguém que se levante contra esse presidente? E mais, se o Papa já confrontou o orgulho e a arrogância do presidente, o que aconteceria se uma catástrofe global inesperada levasse os Estados Unidos à crise? Para onde o mundo olharia em busca de orientação moral? Eu encontrei este artigo, Fé e Crimes, por que os pecados de Trump não importam para sua base religiosa? Só o título já chama a atenção. Como cristãos evangélicos, católicos e nacionalistas cristãos declarados continuam apoiando um líder cuja vida incorpora tanto do que a fé deles tradicionalmente rejeita? Onde isso deixa a democracia americana e a integridade das instituições religiosas? Não é um cenário bom, nem um pouco. Mas a pergunta é: por que figuras protestantes não encontram sua voz moral? Só a encontraram depois daquela imagem de Trump vestido como Jesus, chamando isso de blasfêmia. Onde estava a voz moral das igrejas protestantes? A única voz disposta a confrontar a pessoa mais poderosa do mundo foi a de um pontífice romano.
E para muitos, a reação só veio quando o presidente insultou o Papa. Isso não aponta para um cumprimento profético? Pensem nisso. O papado tem ambições globais? Ele realmente mudou em relação aos tempos em que exercia poder político e religioso em prejuízo da liberdade individual? Ou o Vaticano está apenas aguardando o momento certo para reafirmar sua posição como líder legítimo mundial? A ferida causada por Berthier continua sendo curada? A Igreja Romana, como Ellen White escreveu, hoje se apresenta ao mundo com uma aparência atraente, encobrindo com justificativas seu histórico de crueldades. Ela se revestiu de uma aparência semelhante à de Cristo, mas não mudou. Cada princípio do papado que existia no passado ainda existe hoje. Doutrinas formadas nos períodos mais sombrios continuam sendo mantidas. O papado que os protestantes hoje estão prontos para honrar é o mesmo que governava o mundo nos dias da Reforma, quando homens de Deus arriscaram a vida para expor suas iniquidades. Ela mantém o mesmo orgulho e a mesma pretensão arrogante que se colocava acima de reis e príncipes e reivindicava prerrogativas que pertencem a Deus. Acho que havia mais 2 ou 3 slides aqui, mas parece que não está avançando. Eu vou encerrar com essa nota. Agora sim, parece que mudou. A prova certamente virá. Já vimos isso antes. Eu vou avançar. O que vocês precisam entender ao final é que o Papa foi o líder internacional mais popular em pesquisa da Gallup e teve avaliação positiva de 5-1 entre americanos em levantamento da NBC News. Enquanto isso, Trump está em um momento político de baixa, com índices de aprovação na casa dos 30% em algumas pesquisas recentes. Tudo isso para dizer que, segundo a CNN, podemos estar diante de um confronto entre Trump e o Papa que realmente importa. Não apenas um pequeno desacordo diplomático nos bastidores. Falar sobre a mensagem do Evangelho é o propósito da Igreja. E isso implica numa batalha que Trump não vencerá. Malachi Martin foi um denunciante corajoso ou um sensacionalista? Isso cabe a cada um avaliar. Mas onde há um Papa americano e um presidente americano se confrontando publicamente nas redes diante do mundo, só pode haver um vencedor. E é aqui que o livro de Apocalipse entra nos capítulos 12 e 13. Lemos: vi uma de suas cabeças com ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E encerro com esse pensamento final de Apocalipse 14:4. Há um grupo que segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Que nós o sigamos em nossa vida diária, para que nossa experiência religiosa não contradiga aquilo que professamos.